95, a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vindo e boa tarde. E justamente para justificar, né, por que a gente não está tendo festa, por que os estabelecimentos não estão abertos, porque agora você vai trazer os números da Covid-19 no nosso país, no estado de São Paulo e depois na cidade de Campinas, porque infelizmente passamos dos 12 milhões de pessoas que testaram positivo para a doença. Sim, Gabriel, boa tarde a você aí de casa. É isso mesmo, olha, são 12.047.526 casos até esta última segunda-feira em todo o país. São 295.425 mortos pela Covid-19. No estado de São Paulo, são 2.311.101 casos da doença, com 67.602 mortes. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, também atualização nessa última segunda-feira, olha aí, 194.995, nós estamos perto dos 200 mil casos na RMC. E Campinas, a gente tinha a atualização da última quinta-feira, que estava com aquele problema de comunicação no site e tudo mais. Olha, nós tivemos 794 casos a mais e Campinas soma até esta segunda-feira 77.355 casos da Covid-19. Indaiatuba, 16.242, Sumaré, 14.546, Americana, 12.870, Santa Bárbara do Oeste, 11.557, Hortolândia, de 10.307. Na sequência, os municípios com menos de 10 mil casos. Paulínia, Valinhos, Itatiba, Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Olambra e Morungaba, que continua sendo a única cidade da RMC com menos de 1.000 casos. Agora nós vamos falar dos óbitos na região metropolitana, 5.090 mortes confirmadas pela Covid-19, sendo que Campinas, que tem aí 38 óbitos a mais nas últimas 72 horas até esta segunda-feira, soma 2.154 mortes confirmadas pela Covid-19. Sumaré, 453, Indaiatuba, 396, Americana, 332, Hortolândia, 317, Santa Bárbara do Oeste, 325 e Valinhos, 302 óbitos. Na sequência aparecem Paulínia, Itatiba, Nova Odessa, depois nós temos as cidades de Montemor, Vinhedo, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra, que tem 8 óbitos. Lembrando que é só uma observação, mas importante salientar que a última atualização que foi feita de Olambra é do dia 18 de março. Só repassando então, Campinas com 794 casos a mais, pessoas que testaram positivo para a doença, e nós tivemos 38 pessoas que perderam a vida. Chamo a atenção mais uma vez para a faixa etária, cada vez menor. 9 abaixo dos 60 anos. Mulher de 35, de 38, um homem de 42, homem de 45 anos, um outro de 52, 54, 56, uma mulher de 57 anos, um homem de 58 anos. Então, uma doença que tem preocupado muito as faixas etárias das pessoas que não são idosas. A gente vai de 35 a 93 anos nesse último relatório de Campinas, e é isso que você falou. As pessoas, o que acontece? Ainda, com certeza, tem maior letalidade nos idosos, mas os jovens, né, ainda a meia-idade, começa também a ser grande aí o número de vítimas da Covid-19. Uma doença cada vez mais agressiva, né? Por isso que nós temos muitos leitos ocupados e o número de óbitos aumentando, infelizmente, em todo o país, e a cidade de Campinas está neste contexto. Falei de ocupação de leitos, segue acima dos 96%. Isso, essa atualização foi feita
nesta segunda-feira, quando ainda não tinham sido abertos novos leitos do Mário Gatti. Mas mesmo assim, olha, nós tínhamos 186 pacientes com síndrome respiratória aguda grave, precisando de leitos de enfermaria ou de UTI, ou seja, estavam ali na fila de espera. Numa realidade em que o SUS municipal, que compreende a rede Mário Gatti de urgência e emergência, dispunha de 149 leitos, dos quais todos ocupados. O SUS estadual, que é a Unicamp, 40 leitos, 39 ocupados. Na rede particular, 227 leitos disponíveis, dos quais 214 ocupados. Ou seja, a rede municipal 100%, e a gente está aí com essa fila de espera de pessoas aguardando para serem internadas. E ainda ontem, um pouco depois ainda desse relatório, nós tivemos aí a abertura de mais 5 leitos, ou seja, nós estávamos com 149, o SUS municipal ficou com 154 leitos, né? Então a gente tem, apesar de, olha, comparando em janeiro, o próprio prefeitura mandou, nós tínhamos 74 leitos em janeiro, agora nós temos 154 e mesmo assim a taxa de ocupação está muito alta. A perspectiva é que ainda essa semana mais 5 leitos, além dos que foram abertos ontem, estejam disponíveis no Mário Gatti e mais 5 no Hospital Metropolitano. E, além da ampliação de leitos, nós temos aí a previsão da reabertura do Hospital de Campanha, que terá 36 leitos de enfermaria. Inclusive, nesse momento, a Prefeitura está em tratativa com o governo do estado, que se comprometeu a abrir mais leitos de UTI e de enfermaria no AME, que foi inaugurado ano passado, inicialmente para o atendimento da Covid. Então, Campinas tem essa espera para o atendimento à Covid ali no ambulatório médico de especialidades. E lembrando que nós tivemos aí a reabertura de leitos na última semana também, mas o que a gente percebe, Gabriel? Abre leito, ocupa leito. Tem Abre demanda, leito, né? Tem a demanda, você vê essa fila de espera de 187 pessoas esperando por um atendimento. A situação é muito preocupante. Estamos no meio da guerra, por isso que a gente pede a colaboração de todos vocês para que não se aglomerem. Utilizem sempre a máscara, o distanciamento pessoal, utilizando o álcool em gel, lavando sempre as mãos. E quando chegar a sua vez, se vacine, só que precisa ter dose, né, Mirna Abreu? É verdade. Olha, a gente ainda está desde essa segunda-feira com esse recado aí, que é um recado que não nos agrada muito, mas olha, acabaram as doses destinadas para o agendamento, apesar dos anúncios do governo do estado de adiantamento de outras fases. Campinas estava inclusive mais adiantada ainda, mas a gente aguarda então esse recebimento e até o momento aqui na nossa cidade 158.933 pessoas foram vacinadas. Lembrando que 41.067 já receberam a segunda dose. É importante salientar, Gabriel, que as pessoas quando recebem a primeira, ela tem que aguardar o prazo da segunda e depois de uns 20 dias que ela pode ser considerada imunizada. Muita gente até fala assim, poxa, tomou a primeira dose e aí ele pegou Covid. Acontece. Não, acontece porque a primeira dose não é garantia ainda. Você não está com a total imunidade ainda. Por isso que essas 117.866 pessoas não estão imunizadas, apesar de terem tomado a primeira dose. Então, vão continuar. Aliás, mesmo depois da segunda dose, você vai continuar utilizando a máscara, porque você ainda pode transmitir a doença. Sim. A vacina é para você não ter a forma mais grave da Covid-19 e não precisar ser internado, mas você ainda pode ficar com a Covid-19, com o coronavírus e ainda transmitir a doença. Por isso que é muito importante você se vacinar para que você não seja hospitalizado. Mas a máscara você vai continuar utilizando enquanto nós estivermos nesta pandemia. Importante também salientar que quem já agendou tem a dose garantida. Só não está abrindo para novos agendamentos. Mas se você tem aí um agendamento para a segunda dose ou mesmo para a primeira, ainda nesta semana agendou, a dose está lá guardada te esperando e a vacinação é a grande esperança de todos. Olha, agora a gente vai falar, inclusive, já falando de esperança,
Ontem, o prefeito Dário Saad se reuniu, inclusive, numa assembleia virtual pela Frente Nacional dos Prefeitos, falando aí dessa possibilidade. Parece que avançam as negociações justamente para que Campinas possa, juntamente aí com esse consórcio nacional de vacinas das cidades brasileiras, fazer a compra de vacinas por intermédio do município. Lembrando que os recursos necessários para a compra dessas vacinas podem vir de diversas fontes, entre recursos municipais, repasses de verbas federais, inclusive decorrentes de emendas parlamentares e doações advindas de fontes nacionais e internacionais. Então, a gente aguarda também essa possibilidade da compra da vacina feita pelo próprio município. E médicos divulgaram uma carta aberta à população, Mina? Sim, porque a gente continua falando de abertura de leitos e, ao mesmo tempo que a gente abre esses leitos, o secretário de Saúde já deixou bem claro aqui que é preciso também fazer aí a contratação de recursos humanos, tanto nos hospitais públicos quanto privados. Por isso, a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, em conjunto com 18 serviços de saúde pública e privadas e Faculdade de Medicina da RMC, divulgou uma carta aberta à população com apelo para que se cumpra as medidas de prevenção à Covid-19, entre elas o isolamento social, sob o risco de faltar leitos e atendimento médico para os pacientes contaminados. A elaboração do documento foi sugerida durante o 19º Fórum da entidade. Acompanhe. No nosso fórum foi definido fazer um apelo à população por falta de leitos na cidade e também da dificuldade não só de abrir um leito, mas também de conseguir equipe para trabalhar nesse leito. Nós e os hospitais de Campinas estamos muito preocupados com isso. O motivo dos hospitais estarem mais cheios agora é que essa nova variante, ela contagia mais rápido e mais gente. E outro dado importante é que o tempo hospitalar é maior do que antes. Então, com isso, os hospitais estão ficando mais lotados. Solicitamos à população que siga os protocolos de segurança, o distanciamento social, o uso da máscara, o álcool gel, lavar bem suas mãos, busque atendimento médico aos primeiros sintomas. E quem já chegou a vez, vacine-se. E vacine também as pessoas que estão ao seu lado. Seja um herói junto com a gente. E nesse apelo de ser um herói junto com a gente, que é a parte aí da população, também há um outro apelo. A Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas decidiu ampliar o cadastro emergencial para outros profissionais da saúde que queiram trabalhar na linha de frente da Covid-19. Inicialmente, esse cadastro estava aberto apenas aos médicos, mas agora foi ampliado devido à procura por parte dos profissionais de saúde e também para atender uma necessidade dos serviços de saúde. Olha, então, além de médicos e residentes em medicina, podem preencher o cadastro enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, entre outros profissionais envolvidos no atendimento. O cadastro está no site da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, que é o smcc.com.br. Você tem dúvidas se pode ou não se cadastrar, como é feito? Porque lá tem um formulário bem explicativo, mas você também pode mandar um e-mail para tirar as suas dúvidas. Olha, é cadastroemergencial@smcc.com.br para tirar as dúvidas a respeito desse cadastro. Um momento muito importante em que é feito aí um chamado para que esses profissionais possam atuar. Lembrando que a indicação é que todos estejam vacinados já com as 2 doses para preencher os cadastros. E atenção, porque tem um novo decreto na cidade de Campinas ampliando o horário de delivery, Mina. É isso mesmo. O decreto inicial publicado na semana passada tinha uma restrição. Mas então a prefeitura publicou um novo decreto hoje, que é o decreto 21.400, alterando o da semana passada. Assim, padarias, supermercados, atacadistas e comércios em geral que vendam produtos alimentícios e atividades previstas no decreto do ano passado, que devem encerrar o funcionamento às 8 horas da noite, podem atender
por delivery até o limite do horário regular do estabelecimento. Vamos então dar um exemplo. Você tem um negócio, um restaurante que tem que fechar às 8 horas, mas no seu alvará diz que você pode funcionar até às 22 horas. Então, o delivery pode ser feito até às 22 horas. Idem para os outros locais que eu falei. E com os serviços de retirada, que são os drive-thru, de quaisquer estabelecimentos, devem encerrar as atividades às 8 e depois seguir apenas com o delivery. Então fica aí, porque o decreto passado tudo tinha que terminar às 8 e agora tem essa flexibilização para quem usa esse tipo de serviço para manter o seu negócio nesse período de fase emergencial. E a gente aproveita, Gabriel, para falar um pouquinho, você falou da questão, né, dessa questão da fiscalização. A gente mostrou aí a polícia, né, a guarda municipal. Lembrando que quem descumpre essas regras, olha, a gente tem multa de 3.030. Ontem a gente já teve fiscalização em vários locais, muita gente ainda descumprindo, então é preciso que a gente fique bem atento. E se você ver algum local que está descumprindo as medidas sanitárias, pode também fazer a sua denúncia através do telefone 156 da Prefeitura ou ainda no sistema do Estado, que é o 0800 771 3541. Agora, alunos da rede municipal que estão sem a aula presencial, mas têm direito à cesta básica? Sim, o que acontece? Ontem, inclusive, a gente teve aí o boletim feito pelo nosso jornalista Rubens Morelli falando das regras gerais e dentro desse pacote tem o atendimento aos alunos da rede municipal de ensino. Então, os alunos que estudam nas escolas públicas municipais interessados em receber cestas básicas e kits de hortifruti granjeiros podem fazer aí a sua inscrição. Eles devem entrar em contato direto com a escola do bairro ou referência daquele aluno, a escola onde ele estuda. Pode ser feito de forma presencial ou por telefone. Algumas escolas estão com atendimento na secretaria ou até pelo e-mail da escola. O prazo vai até sexta-feira para fazer o cadastro. Lembrando que no ano passado a gente teve a entrega de 244 mil cestas, 170 mil kits contendo frutas, legumes e ovos e esse ano já foram entregues 28.800 cestas e 33 mil kits de hortifruti granjeiros. É uma forma de atender aos alunos que precisam desses alimentos que muitas vezes tinham só a merenda escolar para como alimento do dia, era o almoço, era a única refeição do dia. E agora isso será ampliado com uma ampla campanha, que é a campanha Campinas pela Fome, que também abrange os alunos da rede municipal de ensino. E no terceiro mês de governo, o Dário Saad vai ter a primeira troca de secretário, né? Com a saída da secretária municipal de Cultura. Isso, nós tivemos a saída da secretária nesta segunda-feira. Ela pediu para deixar o cargo de acordo com uma nota emitida pela assessoria de imprensa da Prefeitura, alegando motivos de ordem pessoal. O prefeito aceitou o pedido e nomeou a diretora administrativa da pasta, Mariane Buckelman, para assumir interinamente o comando já a partir de hoje. Por enquanto, Mariane vai acumular as duas funções até que o prefeito nomeie um novo titular da Secretaria de Cultura de Campinas. Tá, então a confirmação da saída da Sandra Ciotti. A gente vai falar agora sobre bairros sem água na cidade de Campinas nesta quinta-feira, depois de amanhã. Então, quais bairros e o que as pessoas precisam fazer? A região ali do Jardim Samambaia, olha só, porque na quinta-feira vai acontecer o serviço de capeamento de redes. Por isso, os moradores vão ficar sem água das 8 da manhã às 5 da tarde.
Jardim Samambaia, Jardim Maísa, Jardim Estoril, Esmeraldina, Chácara Buriti, Jardim Aliança e Jardim Monte Líbano são os bairros que ficarão sem água por conta desse serviço da Sanasa na quinta-feira. Então, amanhã, quarta-feira, faça a sua reserva para que na quinta você possa aí utilizar para os serviços essenciais. Lembrando que uma caixa d'água de até 500 litros, ela abastece uma família de 4 pessoas. Certíssimo, Mina Abreu. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo? Volto sim, até porque amanhã nós temos reunião extraordinária. Combinado, até já. Até já.